o curso possibilita você a transitar no pensamento dos principais hermeneutas, dos principais pensadores, filósofos que construíram a hermenêutica filosófica e hermenêutica no transitar do pensar filosófico, como, por exemplo, você conhecer o Schleiermacher, conhecer o pensamento de Wilhelm Tilden, de Heidegger, de Hegel, de Merleau-Ponty, de Habermas, conhecer a proposta, a articulação, o pensar de todos esses, e aí nós chegamos aonde temos que chegar, que é justamente lá em chegarmos aqui justamente em Hans Gadamer e Paul Ricoeur, que são os contemporâneos, na verdade, o Hans Gadamer é o pai da hermenêutica filosófica, é aquele que ressuscitou a hermenêutica filosófica dentro até do contexto da filosofia, e aí estarmos também indo ao seu discípulo Paul Ricoeur para termos a visão de uma construção ainda mais ampla, ainda mais dimensional, ainda mais viva, ainda mais, vamos dizer assim, expressiva em todo o âmbito, em todo o sentido, em todo o aspecto, o que vai poder fornecer a você a condição de poder te conseguir uma oportunidade de você estar aprendendo de uma forma mais significativa dentro do que nós estamos tratando, do que nós estamos trabalhando, que estamos abordando, que é um processo de formação continuada em várias áreas. E aí nós temos o nosso curso de teologia, provendo o básico, médio, avançado, com um conteúdo extraordinário, certo? Um conteúdo único, preparado por mim, e, além disso, as aulas por videoconferência, com toda uma condição de interação, de construção de ideias, de mentoria, de apoio, de suporte. Aí temos também o curso de oratória e retórica na perspectiva neurolinguística, um curso único para você ter uma visão de oratória e retórica dentro do que propõe e desenvolve a ciência da neurolinguística, tá? Que é, na verdade, uma oportunidade para você se tornar um influenciador da comunicação. Também depois temos a escatologia, que vamos trabalhar com correntes escatológicas, escolas escatológicas, eventos escatológicos, e depois vamos concluir com a exegese de Ezequiel, Daniel e Apocalipse. Além de todos esses cursos, todas essas possibilidades, você ainda pode ter um contato conosco, entrar em contato para nós podermos construir, quem sabe, para você, dentro da sua necessidade, da sua carência, um curso ou uma orientação ou até aulas específicas para ampliar a tua ideia. Por exemplo, estou dando um apoio para um aluno que está fazendo direito, fazendo para ele a hermenêutica jurídica. Então, é assim que vai se construindo todo esse processo de fornecimento de apoio que nós fornecemos. Entre em contato conosco pelo 62981091777, 62981091777. Hoje, no nosso espaço acadêmico, aqui no Transitar Teológico, aqui nós iremos desenvolver um conteúdo muito importante a pedido de alguns alunos e a pedido também de alguns inscritos, de pessoas que sempre estão participando conosco, falarmos dos teólogos do humanismo inglês, um período que marcou época dentro do pensamento inglês, tá? Da filosofia que foi desenvolvida e construída nesse período do humanismo inglês, e também, claro, da teologia do humanismo inglês. A partir da posição, da proposta, da articulação, das escolas de pensamento, dos pensamentos que surgiram, dos teólogos que foram revitalizando-se dentro desta oportunidade, dentro desse tempo dos teólogos do humanismo inglês, tá? Agora, nós queremos, antes de entrar no tema, pedir que você faça 3 coisas. Entrando aqui para participar, se não é inscrito, se inscreva, para dar essa oportunidade de ter você inscrito conosco, que assinando aí
ativando, né, o sininho das notificações para poder sempre estar acompanhando quando estamos ao vivo ou quando estamos lançando e publicando um conteúdo. Segundo, dê sempre o seu like contribuidor. E em terceiro lugar, certo? Compartilhe o conteúdo e nos ajude a crescer cada vez mais. Faça seu comentário, faça sua pergunta, dê a sua sugestão aí no chat, porque sempre essa participação é de suma importância. Nós vamos, então, dar início já à temática proposta para o dia de hoje. Quando falamos de humanismo inglês, tá? Nós estamos falando de um tempo e um período em que ocorreu dentro do século XVI. Então, nesse período que nós denominamos de humanismo inglês, que ocorre no período do século XVI, a Universidade de Cambridge, na Inglaterra, tá? Ela se tornou o centro do humanismo e a mais importante significante instituição e universidade humanista desse período. Tá? Embora até que a Universidade de Oxford, em Londres, não deva ser até subestimada, a Universidade de Cambridge foi o local onde se deu início, até podemos dizer assim, da reforma na Inglaterra. Foi o centro em que ficava, por exemplo, o Círculo do Cavalo Branco, ou seja, o White Horse Circle, tá? Nome dado até por causa de uma, vamos dizer assim, taverna, hoje que foi já demolida, e que ficava perto do King's College, em que o indivíduo como Robert Barnes, no início da década até de 1520, eles se reuniam para ler e debater os escritos mais recentes, inclusive, de Martim Lutero, que era, inclusive, previsível que a taverna logo recebesse um apelido de Pequena Alemanha, e assim como no futuro, o local da King Street, em Cambridge, já seria e se tornaria a sede do Partido Comunista de Cambridge, dentro de oportunidades, não é? De um desenvolvimento, de um crescimento, de um local denominado Pequena Moscou, na década de 1930. Então, alguns teólogos que foram fundamentais para o humanismo inglês, nós vamos começar a falar, são aqueles que nortearam o pensamento teológico, o pensamento filosófico e religioso do período do humanismo inglês. Por exemplo, vejamos a esses teólogos distintamente. O primeiro que nós temos que focar é Anselmo de Cantuária, tá? Inclusive, aqui no canal tem um vídeo, uma aula que eu dei sobre Anselmo de Cantuária, muito importante, Anselmo de Cantuperri, tá? Na aula em que eu dei sobre o pensamento e a proposta de Anselmo de Cantuária. Uma aula extraordinária, imperdível, tá? Imperdível. Eu peço que você até possa assistir essa aula lá, que está aí no canal, e também, claro, dar o seu like e comentários. Anselmo de Cantuária, ele nasce no norte da Itália, ele é de origem italiana, tá? Mas logo ele vai mudar-se para a França. E lá na França ele vai ganhar fama como no centro de estudos, né, da França. Rapidamente ele vai aprender a lógica, a gramática, e vai conquistar com isso uma excelente reputação como professor na abadia de Norman, tá? Havendo vivido, inclusive, no início do renascimento teológico do século XII. Então, ele é um membro da patrística e um teólogo também do período da patrística, lá na idade, no início, né, da Idade Média Alta, tá? Na transição da Idade Média Baixa para a Idade Média Alta. E ele vai contribuir nessa forma decisiva para o debate em duas áreas: as provas da existência de Deus, não é? E a interpretação racional da morte de Cristo na cruz, a obra proslogium, que é uma palavra praticamente impossível de traduzir, e ela é escrita por volta, mais ou menos, do ano 1879, tá?
e se torna uma obra notável, inclusive, na qual Anselmo vai se propor a uma incumbência de formular um argumento que levaria à crença na existência e no caráter de Deus como o bem supremo. A análise resultante, normalmente conhecida como argumento ontológico, que leva à dedução da existência de Deus a partir da afirmação de que ele era aquele sobre quem nada maior pode ser concebido, e também o raciocínio, que tenha sido contestado desde a sua concepção, que ainda é considerado um dos componentes mais intrigantes da filosofia teológica, e a obra pós-logo também é relevante devido a seu nítido apelo à razão em questões teológicas, como valorizar o papel da lógica. Então, de muitas maneiras, a obra vai antecipar os melhores aspectos da teologia escolástica, e uma expressão até de Anselmo vai ser o Fides Quaeris Intellectum, a fé em busca do conhecimento, que vai passar a ser o seu uso geral. Então, Anselmo, após a invasão da Inglaterra pelos normandos, ele vai assumir uma função de arcebispo de Cantuária e vai assegurar um fortalecimento da influência normanda sobre a Igreja da Inglaterra. E essa não vai ser praticamente a oportunidade de acrescentar um período de crescimento em que vai ser desenvolvido muitas oportunidades de um desenvolvimento de argumentação, de construção, dentro da própria defesa da existência de Deus, proposta por Anselmo de Cantuária, tá? Então, essa obra, as obras, na verdade, as apologias de Anselmo de Cantuária se tornaram, na verdade, propulsões para o melhor tempo do escolasticismo, aonde há um apelo à razão, à ordenação lógica dos argumentos, à investigação incansável acerca das implicações dos conceitos, da convicção fundamental, inclusive, no íntimo do evangelho cristão e racional, que ele pode ser apresentado desta forma, tá? Já Tomás de Aquino, que vai trabalhar e atuar nos anos de 1225 a 1274, ele nasce no castelo de Roxaca, na Itália, e ele é filho mais novo de um conde, o conde Landolfo de Aquino, e vai julgar para o seu apelido que era o apelido de Boi Quieto, tá? Que ele era bastante corpulento. Tomás de Aquino, inclusive, em 1244, ainda no final de sua adolescência, ele vai se decidir unir-se à Ordem dos Dominicanos, a também até conhecida Ordem dos Pregadores. E seu pai, ele vai se opor a isso e vai ter até desenvolvido uma atividade, uma articulação de Tomás de Aquino se tornar um beneditino e chegar ao prior da Monte Cassino, aonde uma das funções maiores será o prestígio que ele alcança na igreja medieval. Então, na Idade Média, ele se torna um grande, vamos dizer assim, filósofo e um grande pensador e construtor de pensamentos e ciências, tanto na filosofia e teologia, no período da Idade Média. Tá? Aquino iniciou seus estudos em Paris antes até de mudar para a Colônia, isso em 1248. E em 1252 ele vai regressar a Paris para estudar teologia. 4 anos depois, ele então consegue a permissão para lecionar teologia na universidade, e aí Aquino, ao longo desses 4 anos seguintes, tá? Ele vai ensinar o Evangelho de Mateus, ele vai começar a escrever a sua Suma contra os Gentiles, que é a Suma contra os Gentios, né? Aquino, depois, com essa grande obra, vai fornecer, então, através dessa obra, importantes argumentos em defesa da fé cristã, até para um benefício de trabalhar entre muçulmanos e judeus. Então, em 1266, ele vai dar início a uma obra mais famosa, denominada Suma Teológica, que é conhecida justamente para desenvolver um estudo detalhado sobre os aspectos fundamentais, tá, da teologia cristã. E ele vai fazer uma análise minuciosa de questões doutrinárias essenciais sobre até a divindade de Cristo, obra, inclusive, que vai ser dividida em 3 partes, segundo a proposta de Aquino, e vai tratar essencialmente Deus, o Criador,
subdividindo duas seções, conhecidas inclusive como a primae secundae e a segunda secundae, ou seja, a primeira parte da segunda e a segunda parte da segunda. Então, trata-se, nessa obra, de uma reconciliação da humanidade com Deus, e a parte terceira vai tratar da maneira pela qual a pessoa e a obra de Cristo trazem salvação para a humanidade. Então, Aquino, em 6 de dezembro de 1273, ele declara que não poderia mais escrever. E aí ele vai dizer e vai declarar publicamente que tudo que ele escreveu até parece ter se tornado insignificante. E é provável que ele tenha tido até com isso algum tipo de colapso, que foi causado, talvez, certo, pelo excesso de trabalho e algumas questões, quem sabe, que não se adaptaram dentro de seus propósitos, dos seus pessoais. E aí ele vai morrer em março de 1874, tá? E nós podemos dizer que, dentro das contribuições que Aquino traz na sua teologia, as obras mais importantes seriam vamos dizer assim, a Suma contra os gentios, né? A Súmula contra os gentios, as 5 vias, que são os argumentos em favor da existência de Deus, o princípio da analogia, que fornece uma base teológica para o conhecimento de Deus por meio da criação, e a relação entre fé e razão, tá? Seria essa, quem sabe, as temáticas ou os temas mais propulsores, tá? Que foram tratados na sua Suma Teológica, e também em obras de apologética, que ele vai ser responsável como escritor, tá? E até podemos dizer como aquele que trouxe, né, que promoveu o tema e originou os primeiros conceitos articulados sobre o tema nesse período. O outro teólogo de grande significância e de grande influência no período do humanismo inglês, que nós não podemos deixar de mencionar nesta ordem, é o Duns Scotus, que vai atuar nos anos 1265 a 1308. Tá? O Duns Scotus, ele tem uma participação muito significativa para nós podermos até compreender algumas particularidades da sua atuação. Nós primeiro temos que ver, certo, como que vai ser desenvolvida toda essa atuação de Duns Scotus. Sem dúvida, Duns Scotus foi uma das mentes mais brilhantes da Idade Média. Seus poucos anos de vida, como professor em Cambridge, Oxford e Paris, produziu 3 versões de comentário, que foi o comentário às sentenças, conhecido inclusive como o doutor das sutilezas, devido às suas distinções bastante sutis, que frequentemente traçava entre os possíveis significados dos termos. Ele se torna responsável por uma série de avanços consideráveis, importantes para a teologia cristã. Somente 3 deles até podem ser aqui destacados. O Scotus, tá? Ele era um defensor da teoria do conhecimento associada a Aristóteles. No início até da Idade Média, predominava uma outra teoria do conhecimento, que ela remontava a Agostinho de Hipona, que era conhecida como iluminismo, até de acordo com a qual se entendia que o conhecimento surgia da iluminação da mente humana por Deus, e essa visão era defendida por escritores como Henrique de Ghent, que vai ser submetida, inclusive, a críticas devastadoras por Scotus, tá? E aí Scotus considerava com isso que a vontade divina tinha primazia sobre o intelecto, e tem primazia sobre o intelecto divino, como uma doutrina comumente chamada de voluntarismo. Então, ele é o pai do voluntarismo. Tomás de Aquino havia defendido já a primazia do intelecto divino, mas Scotus vai abrir o caminho
para ampliar e trazer novas abordagens teológicas, partindo assim de pressupostos da prioridade da vontade divina. Um exemplo que vai ilustrar bem esse ponto, inclusive, é considerar a ideia do mérito, tá, como uma ação moral do ser humano que é considerada digna até de ser recompensada por Deus, que vai se tornar um fundamento dessa decisão. Aquino vai alegar, inclusive, que o intelecto divino reconhecia o valor inerente do ato moral praticado pelo ser humano, e isso instruía a vontade para poder recompensar de uma forma adequada a argumentação de Scotus e seguir uma linha bastante distinta de recompensar esse ato moral e preceder uma avaliação de um valor intrínseco para até conceder uma oportunidade considerável de uma maior proporção de defesa da doutrina da concepção, tá? Tomás de Aquino, então, vai trabalhar também com as questões voltadas à defesa ou articulação sobre Maria, né? Scotus vai alegar que Cristo, em virtude de sua obra perfeita de redenção, foi capaz de manter, inclusive, Maria livre da mancha do pecado original. Tamanha era, vamos assim, a influência que Scotus possuía dentro da Idade Média, que vai levar ele até construir alguns capítulos da denominada matéria da teologia católica, a Mariologia, tá? O Guilherme de Ockham, né, que atua em 1285 a 1347, ele vai ter também o seu grande momento e a sua grande participação. Tá? Sobre vários aspectos, ele pode ser considerado, inclusive, aquele que foi responsável por ampliar alguns argumentos de Duns Scotus. Tá? A sua defesa, inclusive, consistente dessa posição voluntarista defendida por Duns Scotus, estabeleceu a primazia da vontade em razão até do intelecto divino dentro de uma vamos assim, particular e singular importância. Provavelmente, a sua posição até filosófica lhe assegurou uma permanência no destaque da história da teologia cristã, podendo assim destacar importantes elementos do seu ensinamento. Então, a navalha de Guilherme de Ockham, comumente até designada com o princípio da frugalidade, ela insistia que a simplicidade era uma virtude, ao mesmo tempo teológica e filosófica, que era uma hipótese, uma oportunidade para os teólogos medievais anteriores, inclusive Tomás de Aquino, trazerem, certo, elementos importantes para a construção do pensamento. Então, Ockham vai descartar, por exemplo, a noção de como algo desnecessário e irrelevante, declarando até que tinha que ter uma justificação mais consistente sobre a ramartiologia. Depois ele vai desenvolver também uma necessidade de um passo intermediário para a aceitação de indivíduo por Deus dentro da soteriologia. E aquilo até que Tomás de Aquino alegava dar-se por meio de uma substância intermediária, o Guilherme de Ockham vai declarar que ocorria de uma forma direta, sem qualquer até intermediação de algo como um ambiente da graça. Então, Ockham está aberto a caminhos de abordagens mais pessoais sobre a justificação e sobre questões associadas à reforma. Já o Guilherme de Ockham também, que era um defensor, vamos dizer assim, ferrenho do nominalismo, tá? Ele resultava de uma defesa de crescente impacto do caminho moderno até na Europa Ocidental, porque com isso ele desenvolvia com o nominalismo um pensamento que podemos dizer que ele
encabeçou, até propôs, tá? Na sua Gênese, uma dialética entre dois poderes de Deus. E esses instrumentos utilizados por Guilherme de Ockham estabeleceram um contraste entre a forma como as coisas efetivamente são e a forma como poderiam ter sido, trazendo assim uma discussão completa desse aspecto, que ela é proposta a partir de uma contribuição decisiva em relação às discussões sobre a onipotência de Deus, as quais continuavam a ser relevantes nos dias de hoje. Tá? Erasmo de Roterdã, isso que vai atuar nos anos de 1469 a 1536, também tem a sua participação nesse período do humanismo inglês e vai ter uma participação muito considerável, muito significativa, até para nós podermos entender a dimensão da atuação de Erasmo de Roterdã. Nós temos que primeiro pensar que ele foi considerado o mais importante escritor humanista do Renascimento, tendo tido na primeira metade do século XVI um profundo impacto na teologia cristã. Embora até ele não fosse protestante, em nenhum sentido do termo, em prol do estabelecimento, inclusive, dos alicerces intelectuais da reforma, ele vai propor uma obra que se tornou, vamos dizer assim, o primeiro texto impresso sobre o Novo Testamento no grego, que foi a sua obra Manual do Soldado Cristão. Inclusive, essa obra foi um marco, tá? Na área da publicação da literatura religiosa. Embora o livro ele tenha sido publicado pela primeira vez em 1513 e editado em 1509, o seu verdadeiro impacto dessa terceira edição foi em 1515. A partir dessa oportunidade, em 1515, ocorre uma difícil, tá? Oportunidade de um desenvolvimento. Então, o manual desenvolvia uma tese que ela é revolucionária e altamente atrativa, de que a igreja da época poderia, inclusive, ser reformada mediante um retorno coletivo dos escritos patriarcais e da Bíblia. E essa leitura habitual das Escrituras, que era apresentada como uma chave para uma nova religiosidade leiga, ela era também fundamentada, na qual a igreja pode ser renovada e reformada. Erasmo, inclusive, concebeu essa obra para ela se tornar um guia para as Escrituras. E ele forneceu uma exposição que era, ao mesmo tempo, simples, porém culta a respeito da filosofia de Cristo. E várias características da obra de Roterdã, de Erasmo de Roterdã, foram promovedoras de uma vitalidade futura do cristianismo. E o clero, inclusive, é visto no papel de educador, de uma função de possibilitar os leigos para alcançar um nível de entendimento alcançado pelo próprio desenvolvimento da própria teologia de Ockham e da teologia da época. Então, Ockham vai desenvolver algumas sugestões que são radicais nos seus extensos projetos acadêmicos, e, inclusive, duas dessas sugestões vão apresentar uma relevância específica até para o avanço da teologia cristã. A primeira é a produção do primeiro Novo Testamento no grego, que é destacado anteriormente como um fato que permite que os teólogos venham ter um acesso direto ao texto original do Novo Testamento, o que provoca resultados explosivos, tá? A produção de edições confiáveis das obras patrísticas, inclusive dos escritos de Agostinho de Hipona, os teólogos tinham acesso a textos integrais. Desses grandes obras, nós podemos colocar aqui
às sentenças descontextualizadas em consequência de uma nova compreensão da teologia de Agostinho de Hipona, que começou a desenvolver, inclusive, consequências significativas do avanço teológico do período. No período analisado de um grande renascimento que é proposto e ocorre na teologia, é concentrado uma série de questões, dentre elas, de seguintes e particulares relevâncias. Nesse ponto, por exemplo, nós vamos ver que há um desequilíbrio de uma discussão que ela é proposta nos primeiros avanços do tempo e do período do escolasticismo, que se torna os dois últimos momentos do humanismo. Tá? Já uma outra questão significativa para pensarmos nesse tempo e nesse período é a consolidação que ocorre do legado patrístico. Na Idade das Trevas, que é a Idade da Razão, que também é denominada de Idade das Trevas, tá? Ela chegou ao fim dentro de uma tendência dentre os teólogos cristãos, que era de começar, vamos dizer assim, um ponto em que os escritores patrísticos haviam parado, e promover com isso uma língua falada pela Igreja Ocidental, em que era natural os teólogos se voltarem para uma vasta coleção das obras de Agostinho de Hipona, em que a obra de Pedro Lombardo pudesse ser considerada como uma compilação crítica das citações, em grande parte até extraídas dos escritos de Agostinho de Hipona. Existe, inclusive, uma obra que é a exploração do papel na razão da teologia. Nós vamos ver, por exemplo, uma nova preocupação em estabelecer a teologia cristã sob o alicerce totalmente confiável que vai levar à deliberada exploração do papel da razão na teologia numa característica central e distintiva do escolasticismo. A mesma, inclusive, que avançava no renascimento teológico do início da Idade Média. Por exemplo, o debate teológico, a necessidade até de uma sistematização e de expansão da teologia cristã e da necessidade de demonstração do interesse e da inerente racionalidade dessa teologia. A maior parte da teologia medieval primitiva, ela era promovedora das ideias de Agostinho de Hipona e causava um crescimento e um desenvolvimento da fundamentação, tá, do sistema filosófico, que depois se tornou influente na racionalidade da teologia cristã. Então, Anselmo de Cantuário, o denominado Anselmo de Cantuperri, no século XVI, vamos dizer assim, que ele deu corpo a essa crença fundamental da racionalidade da fé cristã por meio de duas frases que passaram a ser ligadas ao seu nome, tá? Como a fé em busca do conhecimento, como também creio para que possa conhecer. Então, essas frases foram propulsoras até para desenvolver fórmulas decisivas que estabeleceram a prioridade da fé sobre a razão, afirmando a racionalidade da fé a partir de livros como Monólogo, que vão ser obras particulares de Anselmo de Cantuária, que vão ser promovedores até de um racionalismo, tá? E de um desenvolvimento articulador desse racionalismo para sustentar algumas bases dos pressupostos teológicos da época. O século XI e o início do século XII assistiram, então, a uma convicção progressiva de que a filosofia poderia ser um valioso recurso para a teologia cristã em níveis distintos. Em primeiro lugar, ela poderia demonstrar a racionalidade da fé. E, em segundo lugar, traria ideias para dominar o pensamento teológico, apesar até de uma oposição de parte de setores mais conservadores. Então, as ideias de Aristóteles, por exemplo, por intermédio de influência de escritores como Tomás de Aquino, de Tans e Scotus, elas firmavam de uma melhor forma a consolidação e o desenvolvimento da teologia cristã. As ideias da teologia cristã,
eram organizadas e interrelacionadas de uma forma sistemática, fundamentada até, vamos dizer assim, nos pressupostos aristotélicos. Então, a racionalidade da fé cristã era demonstrada e fundamentada em ideias de Aristóteles. A princípio desse desenvolvimento, nós podemos ver que há uma proporção importante de uma racionalidade da fé cristã e uma disciplina até que passa a ser conhecida como apologética. Tá? A obra, inclusive, de Tomás de Aquino, A Suma contra Gentios, ela é uma excelente, vamos dizer assim, obra que nos traz um padrão para o emprego do aristotelianismo, que se tornou uma filosofia comum na época, que foi compartilhada pelos cristãos para permitir a fé cristã ser explicada de uma forma mais atrativa em meio a outros mundos, como, por exemplo, o mundo islâmico. Então, em certos momentos, o argumento de Tomás de Aquino, ele forneceu um sentido de elucidar e explorar ainda mais o potencial apologético da época para fundamentar a explicação de uma forma mais racional, para trazer um entendimento a várias civilizações da existência de Deus, tá? Ou sobre a existência de Deus. Então, essas questões que precisam ser consideradas, precisam ser mensuradas, precisam ser avaliadas, porque se tornaram significativas, tiveram um momento de contribuição muito importante. Foi um momento de contribuição significativo que trouxe, na verdade, um contributo para o pensamento, para o período dessa época. Uma outra questão também que precisamos considerar são os desenvolvimentos de sistemas teológicos que vão surgir. Por exemplo, o período da patrística, especialmente a relação e a participação que Agostinho de Hipona irá ter, ele irá conceder uma pressão em relação, inclusive, à sistematização, tá? A construção da dogmática, da sistemática. Então, vai partir para o integrante momento do escolasticismo, que esse vai levar ao desenvolvimento sofisticado de sistemas teológicos, que eles, inclusive, são descritos mais tarde e trazidos à lembrança mais tarde por T.N. Gilson, que é um célebre historiador desse período, como, por exemplo, na sua obra Catedrais da Mente, que se torna um fenômeno, dizendo o Etienne Gilson, a obra Suma Teológica, para representar com essa obra demonstrações de um caráter mais fidedigno e sistemático para a teologia cristã na época e deixando legado para as novas gerações. E aí, a partir disso, vai surgir outras obras, como a teologia do sacramento, a teologia da graça, né? A teologia da graça, inclusive, é um elemento central do legado já de Agostinho, do legado agostiniano. A teologia em relação à graça, ela vai desenvolver uma proposta de se pensar a soteriologia dentro de debates e desafios e provocações de muitos adversários da época, da proposta de Agostinho, mas estabelecendo diferenciações e respostas e necessidades a serem tratadas para dar um incorporamento à doutrina da graça, à doutrina da justificação e a um desenvolvimento, até podemos dizer assim, da própria soterologia, tá? Então é com isso que vai ser visto a contribuição que vai ter o Agostinho de Hipona para a sistematização da teologia e podendo assim organizar a questão da teologia dogmática e da teologia sistemática, tá? Um elemento central também do programa Humanispa, do humanismo inglês principalmente, é o retorno vamos dizer assim, às clássicas fontes grego-romanas
que se tornam os germes, né, da cultura europeia ocidental. Por exemplo, o equivalente teológico desse elemento, que era o retorno direto às fontes primitivas da teologia cristã, sobretudo em relação ao Novo Testamento, promoveu um projeto de uma extrema importância, dentro de consequências até mais significativas, de uma valorização e importância de um discutir a teologia a partir de questões da teologia bíblica centralizar mais textos e argumentos da teologia bíblica, que era uma teologia histórica, para também trazer com isso técnicas textuais e filológicas do humanismo, com a proposta de expor algumas discrepâncias que havia na Vulgata e poder fazer até uma defesa de que haveria falibilidade da Vulgata para promover uma nova revisão da Vulgata e, quem sabe, até o surgimento de uma nova tradução, tá? A ser aceita, discutida e, claro, publicada como sendo a publicação central do texto das Escrituras em latim, tá? Então, isso é uma outra questão muito significativa desse debate. A teologia bizantina, do período bizantino, ela recebe esse nome por causa da cidade grega de Bizâncio, que foi escolhida, inclusive, por Constantino como local de uma nova capital, isso nos anos 330. Então, ela se tornou, Bizâncio, a capital do Império de Constantino. Depois, mais tarde, foi mudado para Constantinopla, que era a cidade de Constantino. Então, esse nome ele deu origem a um estilo teológico característico que vai florescer da queda de Constantinopla na invasão dos exércitos, inclusive islâmicos. E deve-se destacar que Constantinopla não era o único centro do pensamento cristão do Mediterrâneo Ocidental, como o caso o Egito, a Síria, que promovia os centros de reflexão teológica. À medida que aumentava a consideração do poder político, que era uma cidade imperial que crescia e que se tornava um status do centro teológico, no período, inclusive, justiniano, né, esse 527 a 556, a teologia bizantina começou a despontar com uma força intelectual de grande importância. Então, à medida que as igrejas do Oriente e do Ocidente progressivamente se afastavam uma da outra, havia um processo que havia começado dentro do cisma, isso em 1054, em que os intelectuais bizantinos, por seu lado, eles frequentemente enfatizavam as divergências de uma teologia ocidental e promoviam também uma diferenciação de uma abordagem por intermédio dos escritos polêmicos. Então, os teólogos bizantinos, de uma tendência de entender a salvação, principalmente no sentido da divinização, e em vez de recorrer a categorias legais, eles relacionavam o Ocidente dentro de uma oportunidade de uma revisão e uma releitura de questões pertinentes até para compreender com uma ótica mais propulsora a teologia cristã em todo o seu sentido, em todo o seu aspecto, em todo o seu, vamos assim, todo o seu entendimento, toda a sua percepção, em toda a sua visão, tá? Duas controvérsias são particularmente importantes. A primeira delas, que surgiu no período de 725 a 842, que é normalmente conhecida como controvérsia iconoclasta, a destruição de imagens. E essa vai ser originária em razão de uma decisão do imperador Leão III, tá? De destruir as imagens sagradas, fundamentando no argumento de que elas eram obstáculos à conversão dos judeus e muçulmanos. Então, essa controvérsia era, sobretudo, de cunho político e também de algumas questões teológicas sérias em jogo, principalmente as discussões sobre até que ponto a doutrina da encarnação justificava a representação de Deus
em forma de imagens. A segunda controvérsia teve início no século XIV, se concentrava na questão do exicasmos, tá? Um estilo de mediação por meio de exercícios físicos que capacitava seus fiéis a ver a luz divina com os próprios olhos. Então, o exicasmo enfatizava a grande ideia da paz interior com meio de alcançar uma visão interior imediata de Deus, e esse método era particularmente associado a escritores como Simeão e Gregório de Palamas, tá? Que foi eleito, inclusive, o arcebispo de Tessalônica em 1347, e vai ter como opositores aqueles que defendiam métodos de minimizar a diferença